Ó, só que não, isso é bom. Então, me sinto muito lisonjeado. Ah, gente, deixa eu explicar né, logo o que, que aconteceu, né? Oh, meu Deus do céu. Nós tivemos vários problemas técnicos essa semana. Oxe! Primeiramente, olha só o que aconteceu. Eu não sei se alguém foi assistir a aula depois, né, no vídeo da aula, e a aula não estava abrindo, né? A aula não estava abrindo e eu fui descobrir por que que a aula não estava abrindo. Porque eu usei um trecho, eu sempre uso, né? Passo trailers, passo vídeos para vocês, mas aquela aula, aquele pedacinho daquela aula do João Gabriel, tinha um dispositivo lá de direitos autorais que bloqueou o vídeo, porque eu passei um pedacinho. Aí o vídeo não está disponível, simplesmente, né? Simplesmente não está disponível. Eu achei assim, massa. Pra você ver o que eu achei massa. Nossa, como eu fiquei feliz, viu? Nossa, fiquei feliz demais a conta. Oh! E a turma de vocês, gente, foi a primeira turma que eu falei para poder, para usar o tema do simulado. Mas aparentemente, né, vocês não estavam conseguindo achar o tema do simulado. Alguém, vou perguntar até desse jeito, alguém achou o tema do simulado? Alguém conseguiu achar na plataforma o tema do simulado? Tá. O que eu acho é que ninguém achou. Preciso saber se alguém achou. Ninguém achou. Eu fiz uma de bullying que mandaram no grupo. Pois é. Peraí. Quem mandou essa de bullying no grupo? Maria Eduarda, você pegou com quem? Com Cebolinha, né? Pois é. Então, o Cebolinha mandou, a Maria Eduarda pegou comigo. Ah, foi. Aí eu pedi para você colocar no grupo da sala, não foi assim? Tá, então como é que vocês não acharam a redação, gente? Ah, tá. Tá. Ok. Gente, a, a- todas as redações, todas elas, todas, são mandadas do mesmo jeito para a plataforma. Todas. Tá certo? A única diferença é que quando eles mandam essa proposta do simulado, né, não sou eu que elaboro, porque as que eu elaboro eu coloco para vocês na plataforma. E essas do simulado, ou eu tenho que baixo, eles têm que mandar para mim, né? Pois é, Leandro, e essa que é a grande coisa. Eu também estava achando que ela estaria disponível na página do simulado, e não estava, né? E aí, por isso que quando eu soube disso, a Maria Eduarda me pediu a proposta, aí eu falei para ela colocar para vocês no grupo da sala, tá certo? Então, a partir de agora, a gente já sabe. Como não dá para saber com certeza se a proposta vai estar na página do simulado, então eu já vou mandar para você. Ou eu mesmo coloco na plataforma, ou acontece como dessa vez aconteceu. A proposta vai ser mandada, né, no grupo do WhatsApp. Tá bom? Beleza? Para garantir que vocês recebam a proposta, né? Porque muita gente começou a me mandar uma mensagem das outras turmas falando que não estava conseguindo achar a proposta de simulado. Aí eu falei, quer saber? Eu já vou colocar nas aulas das outras turmas. Só que para vocês já tinha passado a aula. Aí eu não tinha colocado na plataforma. Por isso que eu mandei, né? Passei a pedir para a Maria Eduarda para postar no grupo de WhatsApp. Tá certo? Mas todo mundo, quando viu essa proposta de redação do WhatsApp, sabia que era a proposta de simulado. Sim?
Sim, né? Sim, beleza. Sim, beleza. Então tá tudo certo, né? Então quer dizer, todo mundo fez bonitinho, né, gente? Raul, eu fiquei em dúvida por onde que era da, por, da semana passada, que você entregou na semana passada, a redação que você entregou na semana passada ou que porque não foi corrigida ainda, né, Leandro? No mínimo, é uma semana no mínimo para a correção voltar. Não é só a sua redação que tem para corrigir, né? É... Então, mas essa semana, as redações, uma semana hoje, né? Uma semana hoje. Uma semana, né? O compromisso dos corretores você entrega a redação nessa semana, eles começam a corrigir essa semana e na semana seguinte eles trazem de volta. Mas mesmo assim eu vou dar uma apertada no passo, porque não tem tantas redações assim, né? Não tem tanta gente fazendo redação assim, dá para organizar para ficar pronto na semana seguinte. Mas na verdade hoje é que completa uma semana, né? Ainda tá meio no delay, né? Perdido no tempo. Gente. Não, a gente essa coisa do focar com essas, né, com tudo, né? Focar com volta às aulas, as aulas voltarem sendo remotas, né? Com essa coisa de terminar o ano desse jeito e enfim, né? É muita coisa para você organizar ali para focar. Roberto, eu acabei de dar para você um petisco. Você já comeu o petisco? Então você vai deitar, porque agora eu vou trabalhar. Vai. Não, vai. Vai. Roberto demanda muita atenção, uma coisa impressionante. Tá bom, meninos? Raul, eu fiquei na dúvida, deu a voada, fiquei na dúvida onde é que era para eu entregar essa redação hoje. Se você ficou de dúvida de alguma maneira, né? Mas saiba que sempre vai ser na plataforma do mesmo jeito que você vai entregar a redação. Tá certo? Do mesmo jeito, na plataforma. É... Termina de entrega até hoje à noite, tá bom? Porque eu já vou mandar eu já ia fazer isso, vou mandar uma mensagem para o grupo de correção para saber o andamento das correções e já perguntar para a Alana qual é a previsão de entrega de todas as redações da semana passada, tá certo? Bom, mas de qualquer forma, até o final até o final não, até, espero que no máximo até amanhã, no máximo quinta-feira, ela já tenha terminado os temas anteriores para começar a corrigir esse, tá bom? Beleza? Então, se você por acaso teve no meio dessa dúvida aí, você não entregou a redação ainda, entrega até hoje à noite, que ela dá tempo de entrar no pacote das redações, né, da semana para serem corrigidas. Ok? E não deixar de fazer nenhuma redação, né, gente? Foco nisso. Esse é um semestre de você praticar muito, de você usar muito aquilo, né? De você utilizar muito aquilo que você aprendeu no primeiro semestre, né? De você sempre manter o materialzinho aberto perto de você, lembrando o que, é que tem que fazer, o que, é que tem que fazer, o que, é que tem que fazer. Ah, gente, redação da semana anterior eu não posso, porque senão, porque aí atrapalha a organização dos corretores, que eles têm que computar todos os textos que eles têm que corrigir, certo? Aí depois, se eu deixo, né, alguém entregar com uma semana de atraso, complica a contagem das redações, fica a redação para trás, aí depois o aluno que entregou atrasado cobra, né, uma redação que na verdade não foi entregue no dia, então não tem jeito, tá? Infelizmente, infelizmente. Eu posso até ver se eu consigo organizar, isso é uma coisa que eu consigo fazer. Eu posso deixar de repente, eu vou marcar para vocês um dia e falo, gente, quem deixou redação atrasada por fazer, vai entregar essas redações atrasadas no dia tal. Porque eu aviso a corretora e falo, Ariana, né, procura nas redações, nas propostas passadas, se tem alguma redação pendente para correção, porque eu permiti que os alunos entregassem, né, fizessem uma atualização das redações que eles não tinham entregue. Tá bom? Aí
a gente pode conversar, mas isso aí vai ter que ser programado, tá bom? Porque senão realmente desorganiza, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tá, deixa eu... Bom, primeira coisa, então, meninos, né? Essa questão dos termos, do problema técnico que aconteceu lá, que eu não entendi, tá? Eu não entendi mesmo, porque eu uso o material, né? Inclusive, obviamente, né? Trailer de filme não é da minha autoria, né? Eu não estou me apropriando daquilo, eu estou só usando, né? Reproduzindo aquilo numa aula que, inclusive, está como vídeo público, certo? Então, mas tem essas coisas de direito autoral que eu não entendo como é que funciona direito, né? Então, o vídeo não pode ser compartilhado, certo? Então, mas teve isso, então. Lembrando que na semana passada, a gente começou a falar sobre essa coisa que eu gosto de chamar de um dos grandes temas. Por quê? Vamos pensar. Gente, sustentabilidade é um grande tema? É. No meio do tema sustentabilidade, você tem um punhado de temas que podem ser abordados. Você tem a questão da poluição, da mobilidade urbana, você tem a questão da água, você tem a questão das queimadas, você tem a questão da proteção do meio ambiente, você tem a questão dos até direitos dos animais, né? Você tem assim dezenas de temas dentro do grande tema sustentabilidade. Violência é um grande tema? Sim. Você tem a questão da violência urbana, você tem a questão da violência doméstica, você tem a questão da violência nas escolas, você tem a questão, enfim, certo? Você tem, né, vários temas mais específicos dentro do grande tema violência. Outro grande tema é juventude, certo? E esse é um grande tema que tem muita possibilidade de cair, exatamente porque a grandíssima maioria do público do Enem é um público jovem. Certo? Então, temas relacionados ao jovem na contemporaneidade são temas que são pertinentes, que cumprem esse papel de falar de forma direta ao público do Enem e dos vestibulares, certo? Porque aí vocês vão poder, de certa forma, trabalhar as teses e os argumentos de vocês em cima de periquitos, né? É verdade, né? Em cima de situações que vocês vão ter uma identificação maior, né? Muitas vezes, porque muitas vezes vocês vão ter a possibilidade da vivência de vocês, da experiência de vocês como jovens, dependendo desse tema. E aí, nós temos dezenas de temas em cima do grande tema a juventude, tá certo? Na semana passada, eu comecei a falar, a gente analisou aquele segundo texto, né, sobre autismo, a gente viu lá o projeto de texto, fez tudo de acordo com as competências, né? Comentei com vocês, cuidado, vocês precisam observar as coisas em cima das competências e ver o que vale e o que não vale para a redação tirar 200 em cada competência, ou o que a redação vai precisar ter de falha para que seja punida com 40 pontos ou com 80 pontos, né? A gente vai retomar esse trabalho várias vezes, como eu disse para vocês, inclusive pegando redações faltando um parágrafo para que vocês trabalhem com um parágrafo em cima daquele projeto de texto que você está vendo nos outros parágrafos, certo? Isso é uma coisa com a qual você precisa se familiarizar. Você tem que entender, redação que vale 1000, redação que vale 960, é o quê? E por quê? Para você poder reproduzir esse modelo e tirar essa nota. Essa que é a questão, tá certo? Então, aí depois disso eu comecei a falar sobre esse grande tema que é a juventude. Eu comecei a falar rapidinho, passei para vocês o pedaço do trecho do vídeo que deu problema, que era da aula do João Gabriel, falando sobre a questão da sociologia da juventude e como que essa questão da juventude ela começa a ser, primeiro, discutida a partir da sociologia em meados do século XIX, né, por volta de 1850, com o surgimento do pensamento sociológico, ali do Augusto Conte e tudo mais, mas os jovens sendo colocados apenas como se fosse uma faixa etária, sem uma discussão propriamente cultural ou em termos de estilo de vida e tudo mais. Só depois da Segunda Guerra Mundial que essa sociologia do adolescente,
da identidade adolescente, né, começa a surgir realmente como algo a ser mais do que simplesmente a idade. E aí eu passei para vocês um videozinho chamado Todos Queremos Ser Jovens, e que vai mostrando, né, as gerações ali, desde o final da Segunda Guerra Mundial, com o Baby Boom, até, né, com todas as características desses jovens. Tive que pular um pedaço do vídeo, que estava no final da aula, até chegar na geração de hoje, hiperconectada, em que a tecnologia faz parte da linguagem e do estilo de vida desses jovens. O que nós iremos fazer, meninos? Como, obviamente, não dá para eu passar todos os temas relacionados à juventude para vocês, certo? Eu vou sugerir possibilidades de discussões e de temas e vou passar para vocês nas 2 próximas semanas, hoje e na próxima semana, temas relativos a esse grande tema. Um tema, certo? Relativo principalmente ao conteúdo dessa aula de hoje. E o segundo tema relativo ao conteúdo da aula da semana que vem. Uma coisa eu digo para vocês, essa aula de nossa hoje, que começou no finalzinho da aula passada, mas a aula de hoje e a aula da semana que vem, elas são aulas, gente, que assim, eu queria muito que você prestasse muita atenção, que você fizesse anotações, se fosse o caso. Eu fiz um material especial para essa aula de hoje. Por quê? O conteúdo que está aqui hoje, ela serve de repertório sociocultural para uma infinidade de temas e de áreas de conhecimento, serve para questões de sociologia, serve para questões de história, certo? Então, é muita coisa aqui que você vai ter a oportunidade de assimilar, de absorver como conhecimento para vocês, tá certo? Então, preste muita atenção. Se quiser interferir com alguma pergunta, algum complemento, alguma coisa, fique à vontade. Mas eu queria muito que vocês aproveitassem bastante o repertório dessa aula de hoje, que vai ser utilizado para a proposta de redação que eu passo para vocês hoje também. Tá bom? Beleza? Então, tá. Gente, deixa eu fazer uma graça para o meu cão, porque ele está olhando com aquela cara de cão, pedindo coisas aqui do lado, e eu quero deixá-lo pelo menos um pouco entretido enquanto eu estou aqui, que eu passei o dia inteiro sentado, ele está entediado. Espera aí. Aguenta aí. Roberto, mas você comeu o trem tudo? Não tem nada para dar para você, não? Um ano e meio, quer ver se eu consigo tirar. Conseguir tirar, você vai, né? Que você dá nada, né? Oi, gente. Estamos de volta. Vamos lá. Bom, queridos, vamos lá então. Eu tinha passado para vocês aquele vídeo, Todos Queremos Ser Jovens, né? Ele falava sobre aquelas décadas todas, e num determinado momento, né, o vídeo fala sobre essa hiperconexão dos jovens da atualidade, dos millennials, da geração Y, né? E que, assim, fala dos prós e contras da geração de hoje, mas fala da necessidade de se manter jovem, né? Então, eu já quero começar, por exemplo, se você vai fazer uma redação e nessa redação fala-se sobre qualquer coisa relacionada à juventude, sobre o quão é bom, né? O quanto, né, a gente sempre vai elogiar a juventude pela ideia dos sonhos,
pela ideia da alegria de viver, pela ideia de construção de um futuro, né? Pela ideia de a gente sempre associar a ideia de juventude e beleza, né? O belo está associado ao jovial, certo? Sempre, né, a nossa sociedade criou essa ideia, né? Se você é velho, você fica feio, certinho? Então, diante de todas as questões, você pode se lembrar aqui de duas coisinhas. Eu lembrei disso agora, tá? Mas, então, por isso que não está aqui no material de vocês. Mas tem duas obras, né? Uma letra de música, certo? Duas letras de música, na verdade, e uma obra literária, né? Que vão fazer esse trabalho com a ideia de juventude. Bom, as músicas provavelmente todos conhecem. Uma se chama Tempo Perdido, da Legião Urbana, certo? E a outra se chama Dias de Luta, mas não a do Charlie Brown, a Dias de Luta do Ira, né? Ah, na música do Ira, fala-se sobre, né? Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo. Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Que mostra exatamente essa coisa do jovem e do significado, né? De você se sentir num momento de transição e o que você vai fazer do seu futuro e aquela coisa toda. Então, a letra de Dias de Luta, do Ira, né? Depois vocês baixem, peguem a letra aí, dão uma olhada para vocês verem como ela pode entrar aí como uma referência em repertório de introdução, né? Na introdução do seu texto, assim como, né, o próprio Tempo Perdido, né, a ideia de somos tão jovens, nosso suor amargo, né, é bem mais belo que nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. É um elogio à juventude, né? Temos todo o tempo do mundo. Então, há várias ideias relacionadas à juventude que podem ser colocadas, né, extraídas aí de trechos dessas duas letras. A outra ideia relacionada à juventude, que fala também sobre essa questão da juventude ser a melhor fase da vida, só que aqui é quase que um livro de terror, quase, né? Porque mostra como que, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai não só tendo a decadência física, mas a decadência moral, a decadência na alma, né, e tudo mais. É um livro, né, famosíssimo, chamado O Retrato de Dorian Gray. Vou colocar o nome dele aqui para vocês no chat, tá? O Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray, gente, é um livro de 1891 de um escritor britânico chamado Oscar Wilde, certo? E que conta a história de um rapaz que, belíssimo, o Dorian Gray, certo? E ele... posso pôr... Tá aí o nome no chat, tá, gente? Ele tem de 18 a 19 anos, perto de fazer 20 anos, e ele é assim, de uma beleza estonteante. E é um rapaz puro, um rapaz bom, uma alma boa, tal, não sei o quê. O livro é até bastante ousado para a época, porque o cara que faz o retrato é um artista chamado Basil Hallway, e esse artista se apaixona, na verdade, pela figura do Dorian, certo? E o retrato fica tão lindo, tão belo, tão maravilhoso, que parece que não retrata só a beleza física do Dorian, mas parece que retrata a beleza, inclusive, da alma dele, tá certo? Só que o Dorian passa a ser influenciado por um outro personagem, que é o Lord Henry, e ele começa a mudar a percepção de vida dele, os valores dele, ele começa a fazer umas coisas muito ruins. E vai ser então que esse retrato começa a se modificar. Esse retrato começa primeiro com um sorriso meio cruel na expressão e vai, à medida que o Dorian vai modificando-se, né, por dentro, esse retrato está ficando cada vez mais o quê? Horrível, cada vez pegando mais essas coisas que estão consequências do que o Dorian virou. E o Dorian mesmo, fisicamente, continua belo e jovem. Continua completamente o quê? Perfeito, sem nenhuma marca.
Quem está ficando velho, quem está ficando decadente, quem está ficando monstruoso é o retrato, que vai ilustrar, na verdade, quem é o Dorian de verdade, enquanto o Dorian continua jovem. E no livro, gente, em vários momentos, fala-se sobre essa questão, né? Os personagens falam sobre isso várias vezes, sobre como é triste envelhecer, que é na juventude que você tem a beleza e você tem a capacidade de conquistar o mundo, tá? Então, essa ideia também é bacana, dependendo do tipo de abordagem que você for fazer numa redação que fale sobre algum tema relacionado a jovens, né? Então, essa ideia de quê? Essa ideia de que é na juventude que você tem a beleza, que você tem os sonhos e que você tem a capacidade de dominar o mundo, tá certo? E o envelhecer é triste porque isso tudo vai embora. Tá bom? Tá? Então, eu falei aqui da letra de Tempo Perdido, falei da letra de Dias de Luta do Ira, falei da obra O Retrato de Dorian Gray, e me lembrei agora de um poema que você pode também utilizar, né? Que é o poema chamado As Pombas, do Raimundo Correia. As Pombas, do Raimundo Correia, não tem dificuldade aí na, na pronúncia nem nada, né? Mas eu estou colocando aqui, de Raimundo Correia. As Pombas de Raimundo Correia, que ele vai comparar o passar da vida com as pombas que acordam pela manhã e voam dos pombais. E ele compara esse voo das pombas, dos pombais, com a nossa adolescência, que é quando a gente sai, né, da nossa casinha e vai abrir as asas para poder sonhar, para conquistar o mundo, para realizar nossas ambições. Só que o poema coloca o seguinte, que quando chega a nortada, o que é a nortada? É o vento do norte, né? Geralmente é um vento mais frio, mais forte. Ou seja, quando chegam os desafios da vida, quando chegam, né, as decepções, as frustrações e tudo mais, quando a nortada chega, as pombas voltam aos pombais. Mas os sonhos que, né, dos corações jovens que alçaram voo junto com as pombas, esses não voltam aos corações jamais, certo? Ou seja, depois que você perde que os desafios da vida, né, as frustrações da vida, etc. Ou seja, quando você perde essa coisa, essa empolgação da adolescência, a gente perde, da juventude, perde-se também essa capacidade de sonhar. Tá? Esse é o poema As Pombas, de Raimundo Correia. Tá bom? Então, vai pensando aí. Beleza. Então tá. Meninos, eu não me lembro se eu perguntei na semana passada, eu sempre dou uma olhada na aula anterior para poder ver onde que eu parei, mas como bloquearam o vídeo, eu não tenho como fazer isso, né? Não tive como fazer isso hoje. Eu perguntei para vocês se vocês tiveram uma aula sobre indústria cultural. Eu perguntei isso para vocês, acho que eu não perguntei, não. Vocês já tiveram alguma aula sobre indústria cultural? Sim, né? Quem deu? Com o David, né? Beleza. Tá, maravilha, maravilha. Então é bom que eu não vou precisar ficar me estendendo em relação a isso. Eu vou só jogar o conceito e você já sabe do que se trata. Beleza? Então tá. Eu vou então compartilhar com vocês aqui o materialzinho que eu preparei para essa aula para vocês. Lembrando que essa aula vai ter duas partes. Essa primeira parte de hoje, que vai culminar numa proposta de redação, e a aula da semana que vem, que vai pegar a juventude da qual vocês fazem parte. Tá certo? Eu gosto de falar que eu também sou dessa geração, mas, mas eu sei que eu não sou. Mas assim, eu tô na área também, poxa. Não tem nada que vocês jovens façam que eu também não faça. Aliás, provavelmente eu faço muito mais coisa que vocês, que eu já tenho independência financeira. A única coisa que eu tenho para cuidar é dos meus pais, que já estão velhinhos, meu cachorrinho. O resto é eu mesmo, mãe. Isso, esfrega na cara mesmo.
É aquela coisa, gente, juventude é um estado de espírito, né? Tem isso também. É, então tá, deixa eu compartilhar com vocês aqui, que vocês vão ter bastante coisa para ver, para pensar aqui nesse periquito. Tema, cadê? Juventude 2000 e Jovens 2020, material de apoio. Aqui está. Charles. Aqui está. Bom, meninos, olha só, deixa eu botar isso aqui para cima, que eu fico olhando para vocês de frente, senão eu fico olhando vocês de lado, assim. Vai lá. Ok. Eu coloquei aqui então, ó, jovens, identidade, papel social e desafios da juventude no século XXI. Tá certo? O século XXI vai ser tema da nossa próxima aula, certo? Hoje a gente vai criar uma história da juventude. Primeiramente, gente, seguinte, importante colocar. Onde começa essa ideia da identidade do jovem? Gente, antes do século XX, principalmente, né, mas particularmente antes da Segunda Guerra Mundial, você tinha uma postura em relação ao jovem que era uma postura muito... Eu quero até falar com vocês mais diretamente aqui. Que era uma postura muito... como dizer, hein? Uma postura de submissão. O jovem, ele não tinha lugar de fala, digamos assim. Certo? As decisões da família recaíam primeiramente e quase que exclusivamente ao pai, na ausência do pai, a mãe. Certo? E a questão etária era tão, a hierarquia etária era tão visível que, na ausência do pai e da mãe, a pessoa mais velha da família, fosse um irmão ou uma irmã, é que teria a voz de comando naquele núcleo familiar. Então, a ideia sempre foi de que criança e adolescente não tem voz, não sabe de nada, não tem poder de decisão. Tá certo? Isso tem muito a ver, gente, com o fato da nossa sociedade sempre ter sido muito patriarcal. Porque como as famílias elas existiam voltadas para a figura paterna. As vontades que deveriam ser feitas eram do pai. A ordem, né, e o que o pai determina como certo e errado deve ser cumprido sem questionamento, certo? Os desejos dos pais, do pai principalmente, para os filhos, devem ser acatados pelos filhos, e isso relacionado muitas vezes a questões de ordem pessoal, né? O pai determinava com quem que a filha casava, na maioria das vezes. O pai determinava o que o filho ia fazer da vida, na maioria das vezes. Inclusive, essa é uma situação que demorou muito a mudar. Até hoje nós temos essa dificuldade, principalmente não tanto mais essa questão de pai determinar com quem que a filha casa, mas essa questão de pai querer determinar o que o filho vai fazer, ou a filha, né? Isso ainda existe. Ainda existe. Claro que não como o século XIX. Hoje você pode contestar isso com muito mais, né, facilidade do que se podia 100, 150 anos atrás. Mas ainda existe esse resquício, essa coisa, né, do pai e mãe quererem determinar o futuro dos filhos, certo? Então, gente, a voz dessa criança, a voz desse jovem, sabe? Mas a criança e o adolescente e o adulto são tão diferentes um do outro. Você está dizendo que o quê? Que não existia esse conceito de adolescência? Exatamente. Não havia esse conceito de adolescência. Certo? Havia ideia, ok, você está numa fase de transição, você não é nem criancinha mais, mas também você não é um adulto. Tinha essa noção etária, essa noção de idade. Mas o que significava isso em termos de como que a adolescência mexe com a cabeça da gente, mexe com o aspecto físico, hormonal da gente, mexe com o psicológico da gente, né? Ou seja, todas aquelas transformações, mexe com os valores da gente, com os desejos da gente, isso não era levado em consideração. Por quê? Porque o foco das famílias não era no adolescente, o foco das famílias era no pai e depois na mãe. Certo?
Uma sequência de guerras, gente, e aí particularmente a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, essa sequência de guerras fez a coisa meio que mudar de figura, certo? É importante salientar que só na Primeira Guerra Mundial nem sei quantos milhões foram, mas foram muitos. Mas na Segunda Guerra Mundial foram 70 milhões de mortos, dentre os quais uma grandíssima maioria de jovens mortos na Segunda Guerra Mundial. Certo? Isso fez as coisas serem revistas, já estavam sendo revistas, né, meio que na primeira metade do século XX. Quando vem a Segunda Guerra, com essa quantidade terrível de mortes, né, com esse questionamento sobre como as políticas estavam sendo feitas, esse, né, padrão de sociedade do jeito que estava sendo feito começa a ser questionado. Então, o foco começa a sair um pouco da figura do pai e começa também a ir para a figura da mãe e dos filhos, principalmente dos filhos. Por quê? Passa a ser, né, o principal objetivo de uma família proteger a prole, proteger as crianças, dar o melhor para as crianças, fazer com que essas crianças possam se tornar adultos felizes, né? Adultos bem resolvidos, adultos bem realizados profissionalmente ou pessoalmente. Então, o foco vai para o jovem, o foco vai para os filhos, certo? E isso começa a acontecer e começa a ser potencializado no momento depois do pós-guerra, né, falando aqui de pós-Segunda Guerra Mundial, em que nós temos o seguinte: o mundo, como você sabe, vai ser bipolarizado, certo? Você vai ter os dois principais vencedores da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e os Estados Unidos, dividindo o mundo ao meio, com suas áreas de influência, né? E a ideia que surge, né, de capitalismo e socialismo, né, como nós conhecemos na história, certo? Na geopolítica da década de 40 e poucos, 50, até a década de 80 para 90. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, assim como a União Soviética, precisam, obviamente, o quê? Usar as armas que possuem para manter as suas áreas de influência e manter a população fiel ao quê? Ao sistema, no caso dos Estados Unidos, ao sistema capitalista, à sociedade de consumo, a ideia toda, certo? Então tá. O que eu faço agora que eu, Estados Unidos, sou o país mais rico do mundo, o país mais influente do Ocidente? O que eu faço para manter corações e mentes fazendo as coisas do jeito que eu gosto? Eu crio, obviamente, uma política que é imperialista, uma política de vigilância, até de intervenção, certo? E eu crio, né, atrativos para a economia capitalista, por meio da sociedade de consumo. Vai haver um incentivo muito grande da indústria, certo? Principalmente ali durante a Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, gente, deixou os Estados Unidos numa posição muito confortável economicamente depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, os Estados Unidos passam a ter capital político e capital econômico, certo? Então, o que os Estados Unidos determinam como o que são os valores do Ocidente, o resto do Ocidente vai acompanhar. E aí a Europa vai acompanhar, a Europa Ocidental, né? As Américas vão acompanhar, o Brasil vai acompanhar, todo mundo vai acompanhar, certo? Aí vai se instituir aquilo que nós ouvimos falar tanto de American Way of Life, né? O estilo de vida americano. Basicamente o quê? Você ter a casa própria, você ter o sonho americano de conquistar aquilo que você deseja conquistar, certo? Você tem a liberdade de ser quem você é, etc, etc, etc. Beleza? Então começa essa ideia. Junto a isso, gente, porque assim, uma coisa que é muito importante e que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética aprenderam com os alemães nazistas, uma coisa chamada propaganda. A propaganda é super importante para fazer a cabeça da população e fazer com que as pessoas acreditem no meu governo, no meu sistema, naquilo que eu quero que elas acreditem. A União Soviética e o Bloco Socialista vai fazer isso? Com certeza.
né? Se você assiste a filmes como Adeus Lenin, né, você vai ver como que essa propaganda se dava para manter as pessoas fiéis àquele sistema, que era um sistema de repressão, como todos nós sabemos, certo? Beleza. Do lado de cá, a ideia é mostrar, se lá do lado de lá a ideia é de viver com pouco, até porque vai ter muito boicote econômico, então vai faltar muitas vezes o básico para muita gente. Então, todo mundo tem pouca coisa, tudo muito regrado, mas a propaganda socialista diz que aquilo é para o bem de todos, para que todos possam ter o mínimo e tal, tal, tal. Do lado de cá, o grande atrativo capitalista é que você não precisa regrar nada, porque você está numa sociedade industrial, capitalista, de consumo. Então, quanto mais coisas você tiver, quanto mais sonhos você tiver, melhor. E isso vai se mostrar ao longo das décadas muito mais atrativo do que esse modelo socialista. Certo? E é aí que o Adorno e o Horkheimer, ali no final da década de 1940, vai compreender o que os Estados Unidos estavam fazendo depois da Segunda Guerra Mundial, que era investir numa indústria de entretenimento. Uma indústria de entretenimento que iria catapultar o consumo naquela sociedade e criar novos mercados consumidores. Até então, gente, quem era a pessoa que determinava o consumo na casa? O homem. Eu preciso agora que mais pessoas na família tenham voz para determinar o que vai ser consumido. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade, como sistema capitalista, eu tenho uma necessidade de colocar produtos no mercado, de diversificar esses produtos. Então, quanto mais gente tiver, primeiro, poder de decisão e capital para consumir, mais eu fortaleço o meu sistema. Então, eu preciso dar voz para quem? Para as mulheres, para os jovens e para as crianças. Para que esses grupos, né, dentro das famílias, tenham também poder de decisão. E amplie o quê? A gama de produtos consumidos por família. Tudo bem? Então, você começa a ter a indústria cultural como uma ferramenta de divulgação, de propaganda da sociedade de consumo, dando voz por meio do cinema, por meio da música, por meio da moda, por meio da literatura, né? Dando voz a outros segmentos da sociedade, o que vai fazer com que mais pessoas queiram mais coisas. Né? E isso vai ter a ver com mudanças sociais importantes, com luta por direitos e etc, etc? Sim, mas também vai ter a ver com o quê? Diversificação de consumo, que no final é o que o capitalismo quer. Até aí tudo bem, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza, ok. Agora, para que esses segmentos sociais possam ter voz, é necessário que eu crie veículos para essa voz. Certo? Então tá. E aí entra a indústria cultural. Vamos lembrar o seguinte, gente. A indústria cultural ela tem só pontos negativos? Não. A indústria cultural foi responsável pelo entretenimento, pelos projetos e pelos produtos culturais, de cultura de massa, né, em grande parte em meados do século XX, no mundo ocidental. Muita coisa importante surgiu na década de 1950 e que foi determinante para muitas conquistas sociais. Só que, para o sistema capitalista, o importante era que tudo isso catapultasse a sociedade de consumo. Beleza? Então tá. Então, né? Agora, o que o Adorno e o Horkheimer vão fazer é uma visão crítica disso. Eles vão fazer o quê? Uma visão, uma análise de como a indústria cultural vai ser utilizada para manter as pessoas fiéis a um estilo de vida. Certo? Pela forma como essa indústria cultural vai determinar o que é bom, o que é ruim, o que é bonito, o que é feio, né? Vai criar nas pessoas a vontade de ter coisas, de ser como aquela pessoa, de comprar a jaqueta que o cara usou no filme, né? E por aí vai, certo? Então, ao mesmo tempo em que você está criando, você tem o surgimento
de um estilo de vida, no caso dos jovens particularmente, surgindo ali junto com a indústria cultural, você tem também a fomentação, né, de uma sociedade de consumo mais diversificada, como o sistema capitalista queria. Então, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí, então, vejamos, olha só. Olha só. Então, temos a identidade do jovem. A invenção da adolescência, sociologicamente falando, remete ao pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Contexto em que o foco da família se volta mais aos filhos do que aos progenitores. Acabamos de falar isso, certo? E aí, então, uma das coisas responsáveis por isso vai ser o quê? O baby boom, a explosão de bebês, né? O que vai causar esse baby boom, gente? A euforia da volta à paz e o trauma dos milhões de jovens mortos. Então, quer dizer, os soldados voltando para casa, né? Aquela euforia da guerra ter acabado e quase que inconscientemente um instinto de sobrevivência da espécie também, né? Morreram milhões e milhões de pessoas, dezenas de milhões de jovens morreram. Então, tudo isso contribui para o baby boom, que vai ser a explosão de crianças nascendo nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. Gente, para o sistema capitalista, o que significa isso? Opa! Essas crianças e adolescentes dos anos 50 se tornaram muito numerosas. Isso é um excelente mercado de consumo. A gente precisa dar voz para esses indivíduos. Tá vendo onde entra a indústria cultural para fazer a cabeça desses jovens? Tá certo? Então tá. E aí vem a indústria cultural. Você já sabe, a dor de Horkheimer, né? Agora, como que vai funcionar essa questão? Olha só, indústria cultural estabeleceu a relação entre identidade e consumo, criando o estilo de vida jovem. Certo? Então, ao mesmo tempo que você tem a sociedade de consumo sendo contemplada pela diversificação de um mercado de consumo, os jovens, você vai ter também a formatação dessa identidade juvenil. Raul, essa formatação da identidade juvenil, ela acontecia como antes? Gente, ela não acontecia antes. Como eu disse, não tinha essa ideia, esse instituto adolescente como alguém que precisa ser observado de uma forma diferente. Não existia isso antes. O que existia, tem um filme muito interessante, um filme italiano, que se chama Malena, que mostra muito como é que a coisa funcionava até lá na década de 20, mais ou menos, por aí. Né? Obviamente que antes também, século XIX, né? até o começo do século XX, assim. A história é um menino, um adolescente, que se apaixona perdidamente por uma mulher. O marido dessa mulher foi para a guerra, certo? E ela está esperando esse marido voltar. Ela é uma mulher muito bonita, essa Malena, e os meninos e adolescentes, né, ali na flor da idade, com os hormônios a mil, ficam vendo ela passar com seu vestido florido na rua que fica próxima à praia, e eles ficam desesperados, eles sonham com a Malena, aquela coisa toda, né? E tem esse protagonista, que já tem todos os sonhos com a Malena, né? Mas ainda é tratado em casa como uma criança, certo? Então, aqueles filmes de época, aquelas novelas, aquelas coisas que a gente vê, o menino já grande, lá com 13, 14, 15 anos de idade, com um short, né, uma camisa de manga curta para dentro da bermuda, assim, com suspensório, né, o sapato e a meiona quase até o joelho, né, os meninos grandes usando aquelas roupas, aquela é roupa de criança. Quando é que se determina que aquela criança não é mais criança? Geralmente é quando o pai determinava, certo? Observando o quê? Às vezes, né, como que o menino mudou, certo? Nesse filme é interessante, porque depois de vários momentos em que, por exemplo, a mãe vai perceber que o menino passa horas no banheiro, né, na hora do banho, né, e que o menino engrossou a voz, aquela coisa toda, e ela vai conversar com o marido. Certo? Vai conversar com o marido, porque não existe liberdade, né? Ela fala, olha, eu acho que o menino tá virando homem. E aí, o que vai acontecer? O pai não vai conversar com o filho, certo? Aquela coisa separada.
O pai vai conversar com um amigo, que eu acho que é tipo padrinho do menino, e esse padrinho vai levar o menino num bordel, certo? Deixa lá, né? Os homens da época tudo frequentava bordel, né? E fingia que não frequentava para as mulheres fingiam que não sabiam. E aí a dona do bordel vai atender o cara lá, né? Ô, como é que o senhor está? Faz tempo que o senhor não aparece. Quem que é esse rapazinho? Ah, esse aqui é meu afilhado. Arruma uma moça fresca para ele. Mas uma moça fresca, né? Mas que ensine algumas coisas para ele. Primeira vez do menino. O menino vai virar homem. E vai o menino virar homem. Né? Ambiente 100% saudável. Né? E aí, depois que o menino vira homem, aí a moça fresca, né, a prostituta, vira para a patroa, né, para a cafetina, para a dona do bordel, vira e fala: o menino virou homem. Aí o menino volta, exatamente, virar homem, exatamente. E aí a dona do bordel volta com o menino, né, e aí dá a notícia para o padrinho: o menino virou homem, deu tudo certo. E a partir daquele momento, o menino virou homem. O que acontece? O que acontecia muitas vezes? Me voltar para casa, ninguém conversava sobre isso, não havia esse tipo de liberdade, né? A única coisa que acontece é o padrinho comenta com o pai do menino, né? Quando muito comenta com a mãe, certo? Mas daí a alguns dias o pai chega com um pacote, um embrulho para o filho. O que tem nesse pacote, nesse embrulho? Calça comprida, um paletó e gravata. Tipo, agora você é homem, agora você pode usar roupas de um adulto. Então, era isso que acontecia, né, e variações disso para identificar se alguém era considerado como criança ou como adulto na época. Não havia um estudo sobre a adolescência, porque não havia, gente, um estilo de vida adolescente. Não havia uma coisa tipo música voltada para adolescente. Não havia moda voltada para adolescente. Não havia cinema voltado para adolescente. Certo? Então não tinha nada disso. Então era difícil você criar então uma identidade para o adolescente se nada disso acontecia. E isso vai acontecer junto com o quê? Com a indústria cultural norte-americana, principalmente com a indústria cultural norte-americana. Vai ajudar então a criar o quê? A identidade. O jovem começa a ter coisas com as quais ele se identifica. Certo? E aí é que por isso que eu falei, ao mesmo tempo em que vai né, intensificar a sociedade de consumo, vai consolidar a identidade do jovem. Tudo bem? Então vamos lá. E aí você vai ter, obviamente, os elementos que vão compor essa identidade, né? Então, no cinema, você vai ter figuras como James Dean, Marlon Brando e Marilyn Monroe. Viram ídolos da juventude, né? James Dean, gente, né, que é um dos meus ícones da vida, certo? Ele vai ser o primeiro ator que vai fazer um papel de um jovem, de um adolescente, certo? Que tem problemas e que encontra dificuldade em se abrir ou em uma dificuldade de diálogo ou de compreensão com seus pais. Então, ele vai, na verdade, né, o personagem dele, chama Jim, né, no filme, que daqui a pouco eu falo o nome, vai ser um personagem que vai encontrar nos amigos que estão passando pela mesma situação, ele vai encontrar nos amigos essa identidade, né, de não serem ouvidos, né, de não serem ouvidos, de não serem compreendidos. Então, eles vão começar a se identificar com aqueles que passam pelas mesmas coisas. Então, você imagina um adolescente de 15, 16 anos indo para o cinema e vendo uma história como essa. Ele vai ter, pela primeira vez, a possibilidade de ver, gente, é isso que eu estou vivendo. Eu estou passando pela mesma coisa. Tá certo? Você começa com o processo de identificação que vai criar a identidade jovem. Então, essas figuras vão virar o quê? Ídolos. Certo?
James Dean vai ser um dos primeiros artistas a aparecerem no cinema de calça jeans, camiseta branca e jaqueta. E o tupete, né? O tupete de James Dean até hoje é imitado, né? Se você usa tupete, se eu tenho tupete até hoje, é por causa do James Dean. Tá certo? Então, olha a construção da identidade aí. O Leandro está contando para mim aqui que o nome dele era para ser Marlon Brando. Desespero. Olha, bom, Leandro, eu vou dizer o seguinte. Muito bom gosto dos pais, dos seus pais, né? Porque assim, Marlon Brando foi um dos grandes atores que o mundo já viu. Mas o nome é meio, né, complicado, assim. Sem contar que o Marlon Brando era um cara bonitão, quer ver? Olha o Marlon Brando. Aí está Marlon Brando, certo? Era o outro ícone da época, certo? O seu pai era fã dele, né? Marlon Brando é um dos maiores atores de todos os tempos. Marlon Brando ficou muito famoso, né? Vocês já devem ter pelo menos ouvido falar da trilogia O Poderoso Chefão. Marlon Brando, no primeiro Poderoso Chefão, ele é o chefe da família, o Dom Vito Corleone, né? Ele já tinha feito o papel mais velho do que está aí na foto e tal, mas foi quando ele ganhou o segundo Oscar dele, inclusive, né? Que ele já tinha ganhado outro anteriormente. Tá certo? E tem um filme do Marlon Brando, gente, chamado O Selvagem, em que ele aparece com esse visual clássico do rebelde dos anos 50, certo? Jaqueta de couro, certo? Calça jeans e camiseta branca. Do mesmo jeito, mais ou menos, do James Dean. Né? Por isso, gente, essa geração vai ser muito chamada de rebelde sem causa. Eles eram rebeldes? Sim. Eles começam a questionar os pais? Sim. Eles começam a querer coisas da vida que os pais não entendem? Sim. Por quê? Porque eles começam a questionar. E eles começam a questionar e então eles se rebelam. Só que, assim, os pais olham para eles se rebelando e falam: poxa, mas o que esse menino quer? Tem família, tem quem cuida, tem escola, tem casa. Esses meninos é tudo um bando de rebelde sem causa. Mas gente, a consolidação da identidade, do questionamento que vai sempre estar acompanhado com a ideia de ser jovem, certo? E esses dois aqui vão ser fundamentais na construção dessa identidade. Tanto que o filme do James Dean, em que ele aparece do jeito que você está vendo aí, se chama Rebelde Sem Causa. Certo? Rebelde Sem Causa. Virou o nome da geração, a geração rebelde sem causa. Certo? Raul, aqui começa a haver um certo conflito entre as gerações. Começa, porque o bicho vai pegar a mesma na década de 60. Tá certo? Vai pegar a mesma na década de 60. O que está acontecendo aqui? Ah, meu Deus. Sai! Eu não vou. Sai! Chatice. Deixa eu compartilhar de novo, porque senão vai dar problema. Esse negócio. Vamos lá. Então, agora, a figura feminina da época, né, gente, vai ser, sem dúvida, quem? Marilyn Monroe. Certo? Então, Marilyn Monroe vira o ideal da mulher bonita, da mulher fatal, da mulher sapequinha, que não segue muito as regras e tudo mais. Gente, todo mundo, todas as meninas vão querer ser Marilyn Monroe. Essa pinta dela aqui, ó, vai ser uma marca registrada da maquiagem das mulheres da época. Todas as mulheres vão fazer uma pintinha de Marilyn Monroe, né, para se assemelhar ao ídolo. Tem um filminho besta dos anos 90, final dos anos 90, eu acho, que se chama Garota do Calendário, se não me engano. Mas que tem uma cena muito engraçada, que a história se passa nos anos 60, certo? E é um grupo de amigos que está levando um dos amigos deles, esse amigo está indo para a Guerra do Vietnã, certo? Final dos anos 60. E esse amigo que está indo para a Guerra do Vietnã é completamente apaixonado pela Marilyn Monroe. Então, eles prometem para ele que antes dele ir para o Vietnã, eles vão levá-lo
para conhecer a Marilyn Monroe. E aí eles pegam a estrada, né? Eles descobrem pelos jornais onde que ela tá, onde que ela mora, essas coisas todas e tal, e vão para onde supostamente ela moraria, certo? Então é uma comédia, é engraçada, eles dão 1000 vezes com a cara na porta, né? Tem uma cena super engraçada numa praia de nudismo lá que eles acham que é a Marilyn Monroe, não é? E aí tem uma hora que eles então conseguem ver uma mulher loura saindo de casa, né? Com um motorista e entrar num lugar. E aí eles chegam nesse lugar, né? Fala, achamos ela, né? Na hora que eles abrem, né? Marilyn, né? É um bar, e no balcão do bar, assim, todas as mulheres que estavam lá, loiras, com a pintinha, todas viram para eles, assim, né? Sorrindo, tipo assim, somos todas Marilyn, certo? Então, quer dizer, para mostrar o tanto que ela era, na verdade, um ícone da época, né? Beleza. Uh, o QI dela? O QI... What? Vai lá. Bom, gente, então, aqui, olha só. No rock, Elvis Presley, né? No rock, Elvis Presley. Agora, coloquei aqui, né? Gente, você imagina o seguinte, essa vai ser uma época em que a televisão vai se tornar o principal veículo da indústria cultural e da sociedade de consumo. Por quê? Porque a televisão, o cinema está muito forte, as pessoas vão para o cinema, é o maior entretenimento e tudo mais, mas as pessoas, a televisão chegou na casa das pessoas. É a ideia do entretenimento para toda a família. Aí você imagina lá o seguinte, a família, papai, mamãe, classe média, conservadora, branca, norte-americana, né? A filhinha de 15 anos, o filhinho de 12 anos. Vamos todos nos reunir para ver o programa de auditório, que é o maior sucesso da televisão na época. E aí o apresentador vai, né, chamar um artista que está começando a fazer sucesso. Chega um rapaz alto, bonito, com um cabelão, né, com uma roupa diferente e começa a rebolar de uma forma diferente a sua parte pélvica, né? É aquela coisa, e cantando uma música acelerada, um negócio. A menina de 15 anos vai olhar para aquilo maravilhada, né? A mãe vai tampar a cara dela. Ai, esses movimentos que esse homem está fazendo. O menino de 12 anos vai pensar, eu quero ser ele. Certo? Então, você tem aqui a criação desses ícones, gente. Certo? E aqui existe uma coisa importante salientar. Nós estamos falando dos anos 50 nos Estados Unidos, né? E porque a gente fala Estados Unidos porque os Estados Unidos vão determinar o que vai ser o Ocidente, né, durante esse período. Assim como quando a gente vai falar de século XVIII, a gente fala muito de França, no meados do século XX só se fala de Estados Unidos. Diz ninguém fala 168 de QI. Ah, o QI da Marilyn Monroe, 168? Interessante. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa relacionada a isso, eu acho. Né? O pai vai pensar o quê, né? É grande coisa, né? Então, gente, nós estamos falando aqui da década de 50 dos Estados Unidos, os Estados Unidos que na década de 50 tinha política segregacionista ainda, certo? Começavam os movimentos contra o racismo, né? Com Rosa Parks, com Martin Luther King, ali no final dos anos 50. Mas era um país que, até porque você precisava de Rosa Parks e precisava de Martin Luther King, era um país extremamente racista. Então, o rock já estava rolando. Elvis não é o pioneiro do rock. Você tinha outros artistas negros que já estavam fazendo rock. Mas quem vai virar a grande estrela, o grande astro, vai ser o Elvis. Por quê? Porque era branco. Tá certo? Vale lembrar que antes mesmo do Elvis, você já tinha outras figuras, como é que eu vou mostrar aqui, né? É importante salientar que o rock tem suas origens no blues e mesmo no country. Boa parte dos roqueiros fundamentais era negra, mas com a ascensão da classe média branca no pós-guerra e a persistência do racismo nos Estados Unidos, nomes como Little Richard e Chubby Checker não alcançaram a mesma fama do branco Elvis, certo? Ficaram famosos? Ficaram.
Mas quem era o rei do rock? Elvis. Né? Aqui você tem Little Richard. Certo? Little Richard. Que morreu esse ano, tá, gente? Em maio desse ano, morreu Little Richard. Tá certo? Então, beleza. Tá? Agora, então, olha só, essa criação dessa identidade, né, por meio desses ícones da indústria cultural. No Brasil, o que a gente está vivendo nos anos 50, na época da indústria cultural e tudo mais? A bossa nova, certo? E aqui nós temos João Gilberto e Tom Jobim, em 1958, ano de lançamento de Chega de Saudade. É o álbum que os dois fizeram e que se tornou a grande referência do movimento de bossa nova, né, mundialmente. Esse álbum, gente, é considerado um dos melhores álbuns já lançados no mundo. E isso em qualquer publicação mundial. Se vai publicação na Inglaterra, tá lá, Chega de Saudade. Na França, a mesma coisa. Estados Unidos, a mesma coisa. Certo? É uma referência esse álbum, tá certo? E vale lembrar o que tinha na bossa nova envolvendo essa questão da identidade juvenil. Principalmente, né, faz muito tempo que ele não faz novela, eu não sei o que aconteceu com ele. Acho que está vivo, né? Tá vivo. Mas ele está meio aposentado, eu acho. Também veio pandemia, né? Que é o Manuel Carlos. O Manuel Carlos, ele sempre trabalhou muito com o Rio de Janeiro, aquele Rio de Janeiro do Leblon, né, da praia, das pessoas, né, daquela cidade maravilhosa, né, aquela classe média do Leblon, sempre tem as Helenas, né, nas novelas dele, tal. Bossa Nova tem, e sempre rola nas músicas, nas novelas do Manuel Carlos, uma música de Bossa Nova na entrada. Esse elogio ao Rio de Janeiro. Então, a Bossa Nova tinha isso, essa pegada brasileira, jovem, carioca, tá certo? Praia, né? Um banquinho, um violão e tudo mais, né? Só te faz lembrar de coisa mais linda. Certo? Então, nós estamos vivendo, o nosso movimento de indústria cultural e tudo mais, vai ser essa identificação com a bossa nova e também a gente está sendo influenciado, né, pela indústria cultural norte-americana. Claro que os moleques aqui também estão botando o tupete para cima, certo? Para imitar o James Dean. Tá certo? Principalmente quando chega a televisão e o cinema, né? O cinema já existia. Então as pessoas, né? O moleque brasileiro vai assistir Rebelde Sem Causa e vai sair de lá o quê? Lambendo a mão para o tupete ficar para cima. Certo? Então tá. Gente, olha o tanto de coisa que tem nesse material. A Maria. Na literatura, gente, nós temos dois grandes marcos. Nós temos O Apanhador no Campo de Centeio, uma obra de 1951, de um cara chamado J.D. Salinger. E o Salinger, ele foi muito influente para a geração que viria seguinte, que é a chamada geração Beat, ou Beatnik, liderada por esse cara chamado Jack Kerouac, autor de um livro chamado On the Road, Pé na Estrada. Esses dois livros, gente, vão dar aquela dimensão da ideia do jovem procurar seu próprio caminho. Tá certo? No On the Road, um grupo de amigos vai andar na estrada em busca de uma coisa, tá certo? E no Apanhador no Campo de Centeio, você vai ter, pela primeira vez, o seguinte, porque já tinha acontecido na literatura de você ter um adolescente como narrador da história. David Copperfield já tinha feito isso, né? Huckleberry Finn, outras já tinham feito. Só que vai ser a primeira vez em que esse adolescente está narrando a história dele enquanto ele é adolescente. Então, ele conta a história com as inseguranças, com as manias, com as instabilidades de um adolescente que ele é. Esse personagem se chama Holden Caulfield e é considerado um dos personagens mais icônicos da literatura ocidental. Esse livro, né, só de passagem, é o meu livro favorito. E olha que eu sou professor de literatura. E esse é o meu livro favorito. Você tem uma ideia da importância que ele tem na minha vida. Certo? Então, gente, antes mesmo dos filmes de James Dean, etc, esse livro deu aquele tapa na cara, né? A primeira voz adolescente que tem cara de adolescente, que tem todas as coisas que o adolescente era, mas que não conseguia se ter essa voz em lugar nenhum.
E muito menos o adolescente se sentia capaz de falar sobre as coisas que ele sentia ou sobre como ele via o mundo. E de repente vem um apoiador no campo de centeio e cria essa voz. Tá certo? É um livro que todo mundo tem que ver. Quem foi aluno meu no segundo ano do Pré-Veste viu. Todo ano eu mando os alunos lerem o Apoiador no Campo de Centeio. Certo? Mas quem nunca leu, deveria ler o Apoiador no Campo de Centeio, que é absolutamente uma obra-prima, inquestionável, absoluta, sensacional. Livro da minha vida, perfeito, incrível. E que vai ser determinante para esse momento. Gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ainda, nossa, essa aula precisava ter muito tempo, viu, gente? Isso é só a primeira parte, hein? É bom que isso aqui vai estar para vocês. Só aqui, gente, o tanto de referência que já tem, né? Isso a gente não chegou na década de 60 ainda. Aqui o apanhador no campo de centeio, né? Essa é a capa, que é a capa original do livro, que tinha desaparecido das edições, e agora tem a nova edição. Agora tem a nova edição, né, da Todavia Livros, que retomou a capa original, tá certo? E esse aqui é a figura do Holden Caulfield, que é o personagem principal, tá certo? Beleza? Então, esse personagem se torna meio que a voz dos jovens na época. Então tá, na moda, a popularização da calça jeans e das jaquetas de couro. Olha a identidade visual dos jovens sendo criada. Né? Não é mais aquela roupa que vai ter que usar roupa de adulto. Não, agora tem uma roupa voltada para jovens. Né? Então, isso é tão determinante hoje, gente, que quando seu avô bota uma calça jeans, você fala, nossa, ele tá jovem. Essa identidade surge aqui. Tá certo? E a televisão, o grande veículo da indústria cultural, por sua característica abrangente e por se tornar o sonho de consumo da classe média. E é o grande entretenimento em família. Olha só, uma família norte-americana, né, assistindo ao programa na televisão nos anos 50. Olha que família feliz. Oh. Agora, esse reforço dessa identidade juvenil, gente, vai fazer o quê? Se não me engano, essa foto era parte de um reality show. Não sei. Pode até ser mesmo, hein? Onde acompanhava-se a vida de uma família comum. Olha! Olha só. Então, olha só. Isso, obviamente, gente, se agora mais gente tem voz, mais gente tem opinião dentro da família, obviamente que isso vai gerar o quê? Um conflito geracional. A década de 50 dos rebeldes sem causa vai ficar cada vez mais forte em sua voz, sua opinião, sua força no mercado de consumo, certo? E a década de 60 vai dar toda a munição necessária para que esses jovens se posicionem contra um punhado de coisas que está acontecendo no mundo. A década de 60, gente, é a década da contracultura. É a década, né, no Brasil, a Tropicália. É a década do maio de 68 em Paris. É a década da passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. É a década da ditadura militar, de todos os movimentos contra a ditadura. Certo? É a década da Guerra do Vietnã e dos inúmeros manifestos nos Estados Unidos contra a Guerra do Vietnã, inclusive o Festival de Woodstock. É a década da Primavera de Praga, em que os jovens saíram às ruas contra o comunismo e a repressão soviética. Ou seja, onde estava, seja contra a repressão socialista, seja contra a ditadura militar, o jovem estava se posicionando de forma nas ruas para valer com sua identidade recém-adquirida na década de 50. Então, a década de 50, 60 vai ser marcada pela o quê? Pela contracultura. Os jovens como protagonistas das contestações e das transformações, deixa eu botar um das aqui, e das transformações sociais. Tá certo? Contracultura.
certo? Contra o sistema que a gente vê, contra a guerra, contra a ditadura, contra a repressão soviética, contra a falta de verbas para a escola na França, certo? Contra os preconceitos raciais, a favor da igualdade entre gêneros, a favor dos direitos LGBT, certo? E por aí vai. Aqui, gente, você vai ter muita coisa. Não deu tempo de eu colocar tudo que eu queria aqui, ó. Então, você tem a Primavera de Praga, que acontece de janeiro a agosto de 1968. Olha só, os jovens, né, subindo nos tanques, se manifestando nas ruas de Praga. É nessa época que vai explodir o vírus do HIV? Não. Ainda não. Certo. Aqui, o maio de 68, em Paris, essa foto icônica, né? Os policiais de um lado, no caso, um policial contra todos os manifestantes do outro lado. Começou por uma questão relacionada a verbas para educação, tá, gente? E aí culminou com, sabe, vocês se lembram, em 2013, né? Quando aquele dos 20 centavos começou até aqui em Goiânia e tudo mais, né? Depois virou tudo, contra o Congresso, contra os políticos, contra a presidente, contra não sei o quê, papapá, papapá. Foi mais ou menos o que aconteceu nessa época, no maio de 68, em Paris. Começou pelas verbas de educação, passou por todo tipo de questionamento contra o conservadorismo político, né, a favor dos direitos das mulheres, dos gays, dos negros, né, e fecharam a Cinemateca de Paris, que era um lugar de encontro dos jovens intelectuais. Isso foi a gota d'água. Aí a galera foi para a rua para valer e quebrou, foi tudo, sabe? Nem foi danado, tá certo? Maio de 68, em Paris. Passeata dos 100 mil, né? No Rio de Janeiro, em 1968. Foi aí que os franceses se apaixonaram em botar fogo nas coisas. Eles já tinham se apaixonado em botar fogo nas coisas lá em 1830 e alguma coisa, com as barricadas de Paris, que é mostrada em Os Miseráveis, de Victor Hugo. A passeata de 100 mil, aqui em cima você tem esse cara que está falando, que é o Vladimir Palmeira, que foi provavelmente um dos maiores líderes estudantis que o Brasil já teve. Essa história, gente, do ano de 1968, é contada em um livro que você precisa ler um dia na sua vida, chamado 1968, o ano que nunca acabou. Tá? Esse livro aqui, ó. O ano que não terminou. Certo? Esse livro é a obra de referência para compreender esse período da história brasileira e a participação dos jovens nesse processo. Meninos, eu falei para vocês seguirem umas páginas? Eu falei para vocês seguirem? O Literamas, o... Falei ou não? Deixa eu ver aqui. Não? Beleza. 3 páginas que eu quero que você siga. Eu vou colocar elas aqui. Porque vocês sempre me perguntam indicações e tal, então é até legal porque essa página me ajuda nesse processo. É o Quarenteners, que é uma página do Instagram sobre filmes, séries e livros. Sempre tem indicações, inclusive o Quarenteners está fazendo, tipo assim, quando algum filme, algum livro tem a ver com o repertório sociocultural para Enem, eles fazem um story falando, ó, tipo, rede de ódio, né? Repertório sociocultural para o Enem, discurso de ódio, internet, fake news, sabe? Quarenteners. O Literamas, que inclusive eu colaboro no Literamas, no Literamas já tem uma resenha desse livro de 1968 que eu escrevi e lá está lá publicada no feed dessa página. E o Cinema com Crítica, que trabalha em cima de indicações de filmes e livros. Então, para repertório sociocultural, vale a pena vocês seguirem essas 3 páginas. Tá? Eu vou colocar elas aqui no chat para vocês já já. Tá bom? Woodstock, de 15 a 18 de agosto de 1969, né? O rock, o movimento hippie, a negação dos valores da sociedade burguesa, as experimentações, sexo, drogas e rock and roll, e o protesto contra a guerra do Vietnã e a favor da paz. Certo? Então, vai ser um dos momentos, obviamente, emblemáticos de todo esse processo de contracultura, capitaneado, liderado, protagonizado pelos jovens da época.
certo? Gente, eu vou precisar de mais 5 minutos, tudo bem? Vai lá. Aqui, uma imagem de Woodstock. No Brasil, a gente está vivendo o quê, gente? A era dos festivais. Os festivais eram a grande mobilização da população brasileira. Era uma espécie de pão e circo? Sim. Está comendo a ditadura e a galera está torcendo para a música. Só que em 1968 apareceu uma música que virou o hino da época, que era uma música de protesto. E sim, hoje todo mundo já sabe, né? Essa música não ganhou, ficou em segundo lugar, porque um general ligou para a rede Tupi, na época, que era a rede que fazia esses festivais, e falou: essa música do Geraldo Vandré não é para ganhar. E aí, né, membros do júri depois confirmaram isso. Então, impediram essa música que era que todo mundo queria ganhasse, né? Estamos falando, Geraldo Vandré canta o hino da juventude da época, para não dizer que não falei de flores, caminhando, na final do terceiro Festival Internacional da Canção, em 68, no Rio de Janeiro, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Então, quando essa música foi em segundo lugar, foi um desespero. Todo mundo vaiou, né? A música do Chico Buarque, do Tom Jobim, que tinha ganhado maravilhosa Sabiá, mas era uma música mais sutil, menos na cara, menos hino, menos emblemática. Vaiaram pra caramba os caras, porque queriam essa música, que era a música de protesto, a música inflamada contra a ditadura na época. Tá certo? Então, gente, olha só. Aí veio os anos 80. Nos anos 80, olha o que vai acontecer. O individualismo, a ambição, a AIDS, aí sim, a sensação de estar sozinho, de não ter referências e a perda das ideologias. Tudo isso fez com que essa geração, que permanece influente na música, na estética e nos valores, fosse vista, na época, como uma geração perdida, sendo constantemente acusada de alienada pela pessoal dos anos 90. Hoje, o pessoal faz mais justiça aos anos 80. Mas nos anos 90, gente, né, a visão que se teve da década de 80 foi de uma geração perdida. E não é bem assim, tá certo? Mas é claro que você vai ter muitos estereótipos, muitas coisas e tudo mais, certo? Tá, finalizando a música Ideologia. Chance. Professor, podemos dizer que o Renato Russo, em suas músicas, criticava a ditadura indiretamente? O Renato Russo, há poucas músicas dele tem a ver com a ditadura, porque ele começou a escrever grande parte das coisas dele depois que a ditadura já tinha acabado. Tá? Então, quer dizer, você vai ter algumas músicas que são músicas engajadas, músicas políticas, tipo Que País é Esse e tudo mais, mas a grande maioria das músicas dele já são a partir de 1985, e a ditadura acaba em 85. Tá? Então, a questão do Renato Russo tem uma mistura de coisa política com uma coisa de coisa mais sentimental, existencial, mas já é num período pós-ditadura, tá bom? Assim como o Cazuza. E Cazuza vai falar, né? Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Isso era um hino para a geração dos anos 80, que se sentia perdida, sem referência e sem alguma causa pela qual lutar. Tá certo? E aí muita gente falava que esses jovens eram alienados. Por quê? Enquanto os jovens dos anos 60, né, virada para 70, pegaram em armas e foram para as ruas e tudo mais, a década de 80 estava ali parada. Mas o quê? Não tinha mais o quê? Os ideais, não tinha mais a ideologia. Então você vai lutar pelo quê? Certo? E para finalizar essa primeira parte, os anos 1990. O fim da Guerra Fria, né? 89, 90, o início da aldeia global, né, a globalização e da internet, trazem um novo sopro de otimismo. E os jovens experimentam um novo tipo de hedonismo, ou seja, de viver com prazer. Prazer pelo prazer. Né? Um hedonismo que não parou até hoje. O jovem entrou nessa balada e não saiu até agora. Certo? Marcado pelas festas de música eletrônica em ambientes abertos. As famosas raves. Aqui nós temos a queda do Muro de Berlim, em 89, certo? E as raves, né? Essa, uma mistura de Woodstock com música eletrônica e uma mistureira danada. Próximo capítulo, meninos. A geração millennial e sua relação com a tecnologia.
E aí os temas que eu vou abordar: nomofobia, ou seja, a dependência do celular, web relacionamentos, ansiedade. Raul, cadê a proposta de redação? A proposta de redação é essa aqui, ó. Como nós pegamos esse aspecto da identidade dos jovens e da participação dos jovens nas transformações sociais, então eu coloquei aqui: juventude, contestação e mudança. O papel dos jovens nas transformações sociais. E aí coloquei mais textos, gente, do que de costume. Para quê? Para vocês terem mais informações e mais referências. Eu coloquei 7 textos aqui, ó. Até o Che Guevara apareceu ali. Por quê? Porque ele foi uma das referências ideológicas dos anos 60, principalmente. Né? Olha o tanto. Beleza? Fiz até sobre a proposta, um enunciadozinho dando uma orientação para vocês aí. Tá certo? De como você vai abordar esse tema. Tudo bem? Nossa, muita coisa, né, gente? Teve bom ou não? Repete as páginas. Ah, vou colocar aqui no chat. Vou colocar aqui no chat as 3 páginas. Vamos lá. Essa primeira que eu estou colocando, literamas, é a que eu colaboro sempre e que tem a resenha do livro 1968. Quarenteners. Peraí, gente. Quarenteners, que é essa que sempre tem indicações de filmes e livros e coloca repertório sociocultural. E essa aqui, que não é daqui de Goiânia, mas que é um cara que escreve muito bem, que é uma das maiores referências no Instagram de indicações de filmes e de documentários e de séries, que é o Cinema com Crítica. Tá certo? Beleza? Sigam lá, tá? Aliás, eu sugiro que vocês sigam agora. Né? Porque depois você esquece. Tá bom? Quarenteners, literamas e Cinema com Crítica. Beleza, meninos? Muita informação ou nada? Muita, né? Então tá. Mas tudo bem. Que bom que é muita informação, que vocês vão podendo, aos poucos, ir assimilando e tudo mais. Tchau para vocês. Abre o microfone para dar tchau para mim. Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau. Tchau, Raul. Tchau, queridos e queridas. Até semana que vem. Abração. Tchau, tchau.